Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, voltei de novo. Pessoal, hoje vamos falar de algo muito importante, mas como você já sabe, são assuntos que para algumas pessoas que não têm o conhecimento do céu, pensam que isso é algo muito perigoso de se falar em rede mundial. Mas como eu conheço a verdade e ela está bem aqui na minha frente, e não só na minha frente, mas no meu coração, para mim isso é a coisa mais natural e mais normal deste mundo. Então, se para mim é dessa maneira, está bem claro que é uma ordem que eu recebo de Deus para me poder ter a coragem para poder transmitir a mensagem sem medo, sem preocupação, sem receio e muito menos o que as pessoas vão pensar ou imaginar a respeito da mensagem que estão sendo ouvida e interpretada. Vamos lá. Hoje o assunto é sobre a morte. Essa palavra morte já traz medo ao seu coração. Hoje não vou falar muito. Vou falar de forma bem resumida, até porque eu não sou muito de falar. Mas hoje eu vou falar menos, mas de forma bem clara e direta. Morte. Todo ser humano ele teme a morte. Eu temo a morte, você teme a morte, Cristo temeu não a morte. Cristo jamais temeu a morte. Porque a morte para ele significava a vida eterna, não somente a vida dele, mas de toda a humanidade. Se alguém chegou a falar que Cristo temeu a morte, é algo difícil de se acreditar. Que o ser humano é capaz de não temer a morte, valer Cristo. Cristo temeu foi o sofrimento na qual ele ia passar, que ele passou até chegar à morte. Mas temer a morte em si, isso será impossível de ter acontecido. Agora o sofrimento sim, ele temeu, porque foi tremendo. Ellen White diz que nunca houve sofrimento e jamais haverá sofrimento tal o que Cristo passou. E agora imagine a cena. Tanto sofrimento que neste mundo existe, se eu falar vai te criar até terror na sua mente, eu não vou falar. E ela chegou a falar que Cristo passou por sofrimento maior do que todos. E nunca vai existir sofrimento tal o que ele passou. Então Cristo não temeu a morte, ele temeu o sofrimento, que foi terrível. Ele carregou o sofrimento do mundo inteiro nos seus ombros. Então vamos continuar a mensagem, falando da morte. Mas eu vou de alguma forma tentar acalmar o seu coração para você não sentir medo do que você vai ouvir aqui. A morte. A morte não é o fim de tudo. A morte é algo tão simples de se aceitar, mas tão difícil de ter a coragem de deixar para trás aquilo que te traz a vida agora. Que as pessoas elas agarram a vida como se fosse algo mais importante até mesmo do que o próprio Deus. E agora por que isso acontece? Qual o motivo que isso acontece? Será que é por acaso? Será porque o ser humano é orgulhoso? Será qual o motivo? Tem algum motivo? Não é por acaso. Não é a ideia da sua cabeça. É algo muito real. E é por esse motivo que eu vou te explicar de forma direta
para a mensagem então chegar ao fim por hoje. O ser humano não teme apenas a morte. O que ele teme é as coisas que ele vai deixar para trás. A sua mãe, o seu pai, o seu irmão, os seus filhos, a sua esposa, ainda mais quando ele está apaixonado por a sua esposa, as coisas que ele conquistou, a fama, conquista, moral, respeito. Meu amigo, tudo isso ele teme deixar para trás, porque é algo muito bom. Isso é tão bom que se encontra na Bíblia. A boa fama engorda os ossos. Quando a pessoa se encontra em uma fase boa da vida, o que ele mais quer é viver. Para ele, a vida é um sonho. Ele é capaz de enfrentar tudo por aquele momento, por aquela fama, por aquela alegria que ele sente naquele momento. Porque a felicidade é tão grande que ele pensa: meu Deus, como isso é maravilhoso, como eu estou feliz. E aí que entra a parte do fracasso humano. Mas Paulo deixou bem claro essa mensagem. Para mim, o morrer é lucro e viver para Cristo é tudo. Quando Paulo falou isso, Paulo se encontrava em uma fase muito linda da sua vida. Tudo que você imagina de alegria e de moral, Paulo naquele momento se encontrava vivendo na realidade, no seu coração. Era uma alegria muito grande, porque o moral que Paulo tinha era tremendo. Mas ele disse: tudo isso que eu conquistei, que eu tenho agora, ainda assim eu escolho Cristo. Para mim tudo isso é lixo. É lixo. Em recompensa a minha coroa, em recompensa em honrar o meu Deus. Amigo, essas mensagens elas são muito fortes. Ela alcança o mais íntimo do seu coração, porque são mensagens honradas e inspiradas por Deus. Não é coisas humanas, não é coisa do Ronisbar, não é ideias que eu tiro. Não, é uma realidade. É uma realidade que vem do céu. Um dia, amigo, lembre-se disso, grave isso. Você que é cristão e você que não é cristão, mas que está me ouvindo agora, lembre-se disso. Um dia, você e eu vamos ser provados, mas de uma forma em que o mundo nunca jamais pensou em chegar esse dia. Mas já está escrito na Bíblia. É o decreto. O decreto é um dia de muito sofrimento. Ellen White escreveu dizendo: neste dia vai parecer que Deus abandonou os seus filhos, porque o sofrimento vai ser tão grande que o diabo vai colocar na cabeça das pessoas, diz: olha, Deus te abandonou, você está sozinho, acabou para você, é o fim de tudo. E a única maneira é você se entregar ao sofrimento e até mesmo à morte. Mas quando eu falo entregar à morte, não é aquela morte sabendo que você está salvo. É uma morte com medo, porque na sua mente vai surgir esse pensamento. Eu já li sobre isso. Ellen White, ela fala claramente que vai chegar esse momento em que os cristãos vão pensar: realmente Deus nos abandonou. E somente no último momento, quando tudo parecer que será o fim,
que você vai ser morto. É que do céu vai bradar aquilo que você conhece, que você é cristão. Um grande terremoto, como nunca houve neste mundo. E todas aquelas pessoas más, que vão estar ali com armas, com facas, com pau, com tudo diabólico, para acabar com a nossa vida, é que vai ser a hora em que Cristo vai dar a nossa recompensa. Amigo, esse dia está próximo. Está tão próximo que a minha vida ela se entregou por completo na mão de Deus. Eu ainda não estou batizado. O motivo eu já falei aqui e falei em meio ao sofrimento. Abri o meu coração, paguei o preço por isso. Mas, infelizmente ou felizmente, eu não posso voltar agora. Mas Deus está preparando tudo isso, porque Ele sabe que eu não estou fora da igreja por sacanagem, por mulheres, por fama, por nada. Apenas por causa daquele problema que eu te falei. Mas o recado final para você acalmar o seu coração. Se você tem medo da morte hoje, lembre-se disso. Se você não honrar a Deus, mesmo com toda a felicidade que está no seu coração, mesmo com toda a vontade que você tem de continuar vivendo, mas se você não honrar a Deus, sim, você pode perder a sua vida, porque isso se encontra na Bíblia. Quem perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. E quem ganhar a sua vida por amor ao mundo, perdê-la-á. A minha escolha, ela está feita. Eu escolho Cristo, mesmo fora da igreja, mesmo ninguém entendendo isso, mas ainda assim eu escolho Cristo. E sou capaz, não porque eu quero isso para a minha vida, mas por honra a Deus, por honra a tudo aquilo que eu já falei aqui e vou continuar falando, eu escolho Cristo. E se isso custar a minha vida, renunciar a tudo aquilo que eu tenho hoje, ainda assim eu escolho a Cristo. E falo como Paulo, para mim tudo isso é lixo. É lixo. Agora, quando eu falo isso, é porque eu sei o tamanho da minha missão, o tamanho dos perigos que eu enfrento diariamente. Não é fácil. Não é fácil não, meu amigo. É perigos que eu chego a pensar, Senhor, qual o motivo de tanto perigo? E a resposta é essa: filho, eu estou contigo. Isso aí é fichinha, não tenha medo. Somente vá, só vai. O resto é comigo. O mais é comigo. A sua vida ninguém toca. E ai daquele que chegar perto de você querendo te intimidar, porque eu estou contigo. Você está me honrando. Eu sei o que você passa. Então somente vá. Só obedeça a minha voz e mais de ninguém. Você já entendeu a mensagem? Se você teme a morte, a partir de agora esqueça isso. Honra a Cristo, que Ele vai te honrar e vai te manter vivo. E o mais importante, Ele vai te dar a vida eterna, que é a maior recompensa de todas as recompensas que o mundo um dia conheceu. Cristo está voltando. Cristo um dia voltará a este mundo.
E ai das pessoas que vão ficar neste mundo agarrado às coisas terrestres, os prazeres, as delícias, as coisas mais lindas que encantam o coração humano. Ai daqueles, porque o sofrimento vai ser muito grande. É um fogo eterno. Mas não é esse fogo que você cozinha o seu arroz, o seu feijão, a sua carne, não, meu irmão. É um fogo de enxofre. É dor e ranger de dente. Grave isso. Então, tudo que você passar, mesmo pela morte, não chegará nem um terço do sofrimento eterno que será o fogo que vai cair do céu. Este sim é o maior sofrimento que o ser humano que não vai estar no céu vai passar. Amigo, por hoje é só. Só queria falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Agora a escolha é sempre sua. Se você quiser temer a morte, pode continuar temendo. Depois você verá todos os resultados na qual eu falei aqui. Fiquem todos com Deus.